Minha satisfação com a didática que eles nos ofertam e que foi de extrema importância para a minha aprovação, e sei que de igual modo aos que estavam comigo naquela empreitada. Um abraço e satisfeito. Que o SERS OAB traz vídeos todos os dias para a sua preparação, você já sabe. A novidade agora é que você encontra a nossa programação completa em um só lugar. Acesse sers.com.br e na aba Aulas ao Vivo você fica por dentro do que está rolando e o que vem por aí. Basta acessar o link, se cadastrar e acompanhar todo o conteúdo especial que produzimos para você. E aí, curtiu? Então vamos juntos rumo à sua aprovação. Eu estou passando só para agradecer a oportunidade que eu tive de estudar no SES OAB, em especial de estudar com o professor Rogério Rinzetti, que foi decisivo para minha aprovação na OAB. E eu não tinha nenhuma noção de processo do trabalho, mas eu escolhi a matéria porque eu tinha alguma afinidade com o direito material do trabalho, e foi isso. Me saí muito bem. Não esperava e só tenho a agradecer. Eu moro bem longe, eu sou de Belém do Pará e eu tive essa oportunidade. Muito obrigada. Meu nome é Jéssica Machado, sou de Feira de Santana. Conheci o SERS através de um revisaço do exame 36. Não obtive êxito nessa prova. Venho de algumas reprovações. Daí, comecei a me preparar no exame 37 com a família SERS. Obtive êxito com a nota relativamente alta e fui para a segunda fase. Optei por direito administrativo com a professora Cecília, e daí conheci o método VDC, vai dar certo, e deu certo. Ela nos ajudou, segurou nossa mão, nos encorajou e passou todo o conhecimento. O que mais eu achei interessante e que me ajudou nessa jornada foi as questões após cada aula assistida, os simulados no final de semana e as peças processuais. Apesar de ser um conteúdo muito extenso e cansativo, ela conseguiu nos passar com precisão e clareza, e daí estou aqui e posso dizer, hoje estou aprovada na segunda fase, posso me considerar advogada, graças a Deus, primeiramente, e graças à família SERS e à professora Cecília, que nos ajudou, nos encorajou e ficou firme lá com a gente na torcida. A pós-graduação da Faculdade SES é o que você precisa para turbinar a sua vida profissional no mundo do direito. Isso porque elas são totalmente práticas. Sim, temos professores e coordenadores que são referências no mundo acadêmico, são aqueles que escrevem as obras e que têm as decisões proferidas pelos principais tribunais do país. Mas aqui a gente não preza só por isso, a gente quer que eles passem para vocês toda a maneira prática de interpretar o direito para os clientes de vocês. Então, quando você sai da faculdade e chega para fazer uma pós-graduação da Faculdade SES, você encontra todo mundo, todo um arcabouço que vai fazer você entender o direito nos anos que a gente está vivendo e que vai te possibilitar estar muito mais bem preparado para os desafios que vêm a seguir. Então, venha olhar as pós-graduações em até 12 meses e você sair totalmente transformado para encarar a realidade do direito no país. Vamos juntos! Alô, alô, turma querida, uma boa noite a todas e a todos que estão aqui conosco na sala do Zoom. Uma boa noite a quem está conosco ao vivo também no canal do YouTube do SERS OAB. Vamos então para mais uma aula muito especial. Na turma de vocês, eu e o Arthur decidimos que não esperaríamos até o fim da semana para largarmos as nossas apostas, e é o que nós faremos na aula de hoje. A aula de hoje, pessoal, é super legal. A Aline está rindo já. E aí, Aline, será que vem ou não vem? Qual que vem, Aline? Hein? Escreve no chat aí a tua aposta. Escrevam no chat todos vocês. E aí, Sandro? Tá rindo também.
Olha, a Ana Paula, sei não, hein? Olha o Marcos Vinícius, sei não, hein? Vamos lá? Bom, eu estarei com vocês até às 20 horas, depois o professor Arthur termina a nossa aula de hoje. É uma aula super especial, uma aula só sobre a peça, tá? Nós vamos tratar das nossas apostas, a principal aposta e depois uma segunda opção, que também é bastante importante. Professor Arthur Trigueiros, por que que no domingo vai cair um reze para atacar a pronúncia? Olha o Sandro O rindo. pessoal já está comemorando aí, né, Salim? Ó a comemoração. Calma, Sandro, que a gente tem umas outras apostas também, mas tudo é explicado. Aqui não é mãe de Ná, não é... Não é chute, né, Arthur? Não é chute, não é chute. Porque chute, pessoal, é você pegar qualquer coisa que tiver na cabeça e chutar. Isso é chute. Aqui não é chute. Por que que a gente vem acertando, Salim, em todas as últimas edições do Exame de Ordem, a peça? Porque a gente estuda a banca. E qual é a lógica? Eu vou mostrar para vocês na tela a nossa lógica, tá? Antes de dizer aí, Salim já falou, e de fato nossa primeira aposta é reze, mas nós vamos explicar os motivos. Vamos lá. Estou disponibilizando minha tela para vocês aqui em branco. A galera tem que começar lembrando quais são as peças top 5, né, Arthur? Sim, Porque vamos lembrar. Uma lógica, né? Quais são as peças top 5? Por que top 5? Porque são as 5 preferidas pela FGV. Estatisticamente, pessoal, são as 5 mais cobradas toda a vida pela FGV nesses quase 40 exames aí. Ó, pessoal, é só uma questão, então, numérica primeiro para vocês. Nós tivemos até hoje, vocês estão no 39º exame de ordem, segunda fase. Dos 39 exames, a FGV está a 38. Então, só o primeiro exame unificado não foi organizado pela FGV, a partir do segundo exame unificado, até agora, o 39º. Então, nós temos aí a 38ª edição da FGV, cuidando da primeira e da segunda fase. E, estatisticamente, pegando esses 37 exames, Salim, que nós tivemos até agora, porque o 39º exame será o 38º exame na mão da FGV, certo? Dos 38 exames realizados até hoje pela banca examinadora, Aline, 33 dos 38, 33 giraram em torno de 5 peças. São as peças que nós brincamos aqui, chamamos de peças top 5. Quais são elas? Vocês já sabem. Vamos seguir a ordem, a ordem que elas aparecem no processo penal. Na ordem, temos a resposta à acusação, nossa RA, temos os memoriais, e aqui começam os recursos, né? As duas primeiras são peças da fase da ação penal. A terceira peça, que é a primeira nas estatísticas da banca, apelação. Tivemos até hoje 10 apelações, de um total de 34 peças top 5, 10 vezes caíram apelação, tá bem? Aí, a quarta peça, temos o nosso reze, o nosso recurso em sentido estrito, e, finalmente, a quinta peça top 5, agravo em execução. Pegando o exame mais recente, qual foi a peça do exame 38, que eu e o Salim acertamos? Agravo em execução, certo? Foi a peça número 5 aqui, o agravo em execução. Por que que nós acertamos o agravo em execução, pessoal, na última prova? Porque nós fizemos exatamente esse mesmo estudo que fizemos hoje para essa aula com vocês. E vem dado certo. Claro que a banca pode fugir completamente do escopo, fugir completamente das estatísticas, claro que pode. Mas como estatística é uma ciência, não é, Wagner? Sandro, Aline, estatística é uma ciência. E a FGV vem demonstrando que está seguindo a ciência, a estatística. Então vamos lá. Resposta à acusação, memoriais, apelação, reze e agravo em execução. Vamos pegar, já que temos peças top 5, quais foram os 4 últimos exames, para a gente ver, seguindo a lógica, qual seria a quinta peça, certo? Então, pegando
os 4 últimos exames. Quais foram os 4 últimos exames? OAB 35, OAB 36, OAB 37 e, finalmente, OAB 38, certo? Qual foi a sequência? OAB 35 caiu uma apelação, gente. Na OAB 35 caiu uma apelação. Na OAB 36 caiu uma RA, uma resposta à acusação. Na OAB 37, memoriais. Detalhe, essas OABs todas eu e o Salim acertamos, tá bom? Nós dissemos na OAB 35 que ia cair a apelação, caiu. Na OAB 36, RA, pimba, caiu. Na OAB 37, memoriais, caiu. E na OAB 38, a última, quem foi nosso aluno e aluno de repescagem sabe que nós acertamos. Todas. E assim, não foi, olha, pessoal, olha o José Dias acenando. É ou não é, José Dias? É, né? E não foi assim, olha, pessoal, talvez seja a reze, agravo ou apelação. Não. Nós cravamos, nós apostamos em tal peça. Acertamos em todos estes exames trazidos aqui pelo Arthur. Mas o que a gente está explicando? Que não é chutômetro. Não houve chutômetro da nossa parte nessas últimas edições. Nós estudamos a banca, vimos as estatísticas e, a partir das estatísticas, traçamos as probabilidades. Tá bem? Se nós pegarmos, então, pessoal, esses últimos 4 exames, apelação, RA, memoriais e agravo, e todas elas são peças top 5, certo? Sim ou não? Qual é a peça top 5 que está faltando na sequência? O reze. Então, vocês estão entendendo a lógica? Não é chute, é lógica. Se não der certo, e esperamos que vá dar certo, mas se não der certo, o que falhou aí foi a estatística, e a estatística às vezes falha. Tá certo, pessoal? Então, é o que nós temos como nossa primeira aposta, seguindo essa lógica, seguindo todo um panorama de edições anteriores, nas quais dos 38 exames tivemos 34 com peças top 5, tudo bem? 33 com peças top 5, ficaram de fora lá 5 peças, pessoal, tá certo? Das top 5. Quais foram as peças que não são top 5 que caíram, tá bem? Tirando 33 edições do exame de ordem. Caiu uma vez queixa-crime, e daqui a pouquinho a gente comenta. Caíram 2 vezes contra razões de apelação, tudo bem? 2 vezes contra razões de apelação. Caiu uma vez revisão criminal e caiu uma vez, Salim, você vai lembrar, relaxamento de prisão. Um requerimento. Mas faz 1000 anos, tá, gente? Essa nunca mais. Esse aí foi presente de Páscoa, de Natal, mas esse aí não vem mais, né? Relaxamento de prisão, por quê? Porque é uma peça muito simples. Talvez apareça nas discursivas, mas eu acredito que hoje não apareça mais. E, pessoal, houve um dos exames, quem acompanhou comigo o módulo prático, ele sabe disso, eu já comentei. Em um dos exames, a FGV, ela queria a apelação, mas ela não disse no final, né, Arthur? Faça uma peça diferente dos embargos declaratórios e do habeas corpus. Ela disse assim, faça uma peça diferente do habeas corpus. Vejam, e em tese, para esclarecer a decisão, podem ser opostos embargos declaratórios. Então, acabou que alguns alunos interpuseram a apelação e outros opuseram embargos declaratórios. Então, neste exame específico, por culpa da própria FGV, ela teve que aceitar como corretas as 2 respostas, as 2 peças, a apelação e embargos declaratórios. A partir dessa lambança que fez a FGV, como é que tem sido a técnica do examinador agora? Quando querem apelação, e a apelação, em regra, vai atacar a sentença que condena o teu cliente, tá? Em regra vai ser isso, 593, inciso 1, ou se for no GECRIM 82 da 9.099, bom, a FGV vai dizer assim, faça uma peça diferente dos embargos de declaração e do habeas corpus. Então é a apelação. Tá? Exato. Salim, eu vou novamente compartilhar aqui minha tela, porque eu acrescentei alguns dados aqui para os nossos alunos. Então, olha só. Espera aí que eu já vou compartilhar. Agora vai. Coloquei agora do ladinho de cada uma dessas 4 peças, eu coloquei aí de ladinho as vezes que elas foram cobradas.
Então, olha só. Até hoje, nós tivemos 10 apelações. Opa, desculpa. Tivemos até hoje 10 apelações, Salim. 10 vezes apelação. 5 vezes RA. 8 vezes memoriais. 4 vezes o nosso agravo em execução. Tá bem? Aí vocês vão me perguntar assim, bom, professor, somando isso aí, e nós tivemos também a questão do RESE. O RESE já caiu, eu vou parar meu compartilhamento aqui, só para pegar a minha colinha que eu fiz aqui. O RESE já foram 5 vezes. 5 vezes, Salim. Então, pegando 10 apelações mais 5 RAs, 15, mais 8 memoriais, 23, mais 4 agravos em execução, 27, mais 5 RESes, 27, 28, 29, 30, 32 vezes as peças top 5 foram cobradas. 32 vezes as peças top 5 foram cobradas. Então, seguindo aqui a nossa lógica. Vamos lá, agora eu vou sim compartilhar a tela. O que está faltando? Para fechar a sequência, pegando os últimos 4 exames, está faltando exatamente o RESE. Então, vamos lá. Dessa lista dos 4 últimos exames, falta quem? Falta o RESE. E o RESE, como eu disse, já foi cobrado 5 vezes pela banca examinadora. Tudo bem? Entenderam o nosso raciocínio, a nossa lógica? Então, a aposta número 1, recurso em sentido estrito. Se a FGV for seguir a mesma estatística, Salim, todos os 5 RESes cobrados nas provas anteriores foram de pronúncia. Todos os 5 RESes foram de decisão de pronúncia. Por quê? Porque nós temos lá no 581 do CPP um rol muito extenso, são 25 incisos lá do artigo 581. Alguns deles tacitamente revogados pela Lei de Execuções Penais, mas tirando aqueles tacitamente revogados, 25 incisos. Sendo que o inciso mais importante, aquele que nos dá margem, ou melhor, dá margem ao examinador para cobrar maior conhecimento do aluno, é o da pronúncia. É o RESE contra a decisão de pronúncia. Porque temos uma infinidade de outras decisões interlocutórias, lá no rol do 581, atacáveis pelo recurso em sentido estrito. Mas com conteúdo, não é, Salim, muito restrito. Conteúdo muito restrito. Por exemplo, a decisão que rejeita denúncia ou queixa. Isso se for denúncia ou queixa, rito comum, né? Ordinário sumário, porque se for GCRIM, aí seria apelação lá da Lei 9.099. Mas decisão que rejeita denúncia ou queixa. Imagine que nós fôssemos querelantes. Nós estivéssemos defendendo o nosso cliente, que foi vítima de um crime de ação penal privada, nós oferecemos a queixa e o juiz rejeitou a queixa, lá no rito comum, ordinário ou sumário. Qual seria a peça cabível? Um RESE. Mas, Salim, veja se você concorda comigo. Seria um conteúdo tão restrito? Praticamente seria um conteúdo versando sobre artigo 41 do CPP, que traz os requisitos da denúncia e da queixa. Seria muito restrito. Agora, tem um inciso novo, né, Salim? Tem um inciso novo, nunca foi cobrado, já caiu na primeira fase, sim, em processo penal, que foi o inciso 25 do artigo 581 do CPP. A decisão que não homologar acordo de não persecução penal. Artigo 581, inciso 25 do CPP. Desafia recurso em sentido estrito. Seria surpreendente. Por que seria surpreendente? Se cair RESE, pelo histórico da FGV, sempre caiu RESE contra a decisão de pronúncia. Artigo 581, inciso 4º do Código de Processo Penal. Todos esses 5 RESes, repito, fundados no 581, 4º do CPP. Se a FGV, Salim, quiser inovar, ainda que peça uma peça top 5, que é o RESE, poderia vir lá, por exemplo, com um cliente nosso que celebrou com o Ministério Público um acordo de não persecução penal, um ANPP. Presentes todos os requisitos do 28A do CPP, o promotor ofereceu o acordo para o agente delitivo e o agente delitivo aceitou esse acordo. Firmaram o acordo e vocês sabem que esse acordo só produz efeitos quando homologado judicialmente, certo, gente? É um acordo extrajudicial feito entre MP. É como se fosse um contrato. Um acordo entre MP e agente delitivo
ok? Ele não é denunciado, ele não é nada. Ele é autor ali da infração penal. Presentes os requisitos do 28A, o promotor, então, celebra com o agente delitivo, o ANPP. E, então, leva-se à homologação judicial, Sandro Amorim. E vamos imaginar que o juiz fale, não vou homologar esse acordo. E diga, não homologo esse acordo porque o agente delitivo responde a um inquérito policial. Imagine, Salim, considerando o inquérito policial indicado na folha de antecedentes criminais de Folhas, não homologo o acordo de não persecução penal. Mas peraí, é requisito para o ANPP não estar respondendo a inquérito policial? Não, não é requisito. Porque se fosse requisito, violaria o princípio constitucional do estado de inocência ou de não culpabilidade, concordam? Aí o juiz simplesmente não homologa, dá uma decisão interlocutória não homologando o ANPP. Nós, como agentes delitivos, como advogado do agente, nós iríamos interpor o quê? Sandro, Aline, um rese. Um rese fundado no 581, inciso 25, e o conteúdo, Salim, certamente seria: estão presentes todos os requisitos do ANPP. Tal requisito, confissão formal e circunstanciada, pena mínima inferior a 4 anos, não houve crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não envolve violência doméstica, não tem outra transação ou não tem outro ANPP ou sursi processual nos últimos 5 anos. Vocês iriam batendo para preenchimento de todos os requisitos. Iriam, ao final, falar, olha, esse argumento do juiz para não homologar o ANPP não consta em lei. Então, a decisão do juiz é ilegal. Ponto. Acabou. Ponto final. Vocês entenderam? Mas isso seria uma peça relativamente fácil, José Dias. Porque vocês iriam pegar o 28A e dissecar o 28A na peça, dizendo que estavam presentes todos os requisitos e que aquele requisito eleito pelo juiz para negar a homologação do ANPP não tem base legal. Ponto. Vocês estão entendendo? Isso seria uma peça para derrubar muita gente, não aluno do SERS, porque a gente está dizendo agora para vocês, tá certo? Mas seria uma peça para derrubar. Por quê? Porque talvez muitos alunos se esqueçam de que contra a decisão que não homologa a ANPP cabe rese, e segundo, dissertar sobre o ANPP. E o Salim tem aula fantástica aqui com vocês sobre institutos despenalizadores, em que ele trabalhou detidamente com o acordo de não persecução penal, seja em aula interativa, seja também em aula gravada na plataforma. Tudo bem? Mas então, aposta número 1, meu amigo Salim, recurso em sentido estrito. Agora, a gente tem que ampliar um pouco. Ampliar por quê? Porque vigora também aqui um pouquinho do princípio da eventualidade. Vá que a FGV me inova. Se ela não quiser inovar, for ali quadradinho, vai cair um rese para vocês, tá bem? E, muito provavelmente, um rese de pronúncia, ok? Claro que podem vir N teses ali, depois a gente discute. Agora, a gente não pode ignorar que nas últimas 4 provas do exame de ordem, lá na OAB 35, caiu a apelação, certo? Aí vocês vão falar assim comigo, Arthur, tem possibilidade de cair a apelação de novo? Caramba, a gente está na OAB 39, gente. Estamos na OAB 39, então a 35 foi a apelação, aí 36 RA, 37 memoriais, 38 agravo em execução. Já temos, então, 3 edições do exame de ordem sem que se cobre apelação. O que significa dizer que praticamente 2 anos sem cair na OAB uma apelação, que é a peça favorita da banca examinadora. E por que é a peça favorita? E essa é a nossa segunda aposta, a apelação. Porque é a peça que pode trazer maior conteúdo possível, seja do ponto de vista horizontal, seja do ponto de vista vertical. Caiu para vocês em algum simulado, por exemplo, apelação individualizado, sim ou não? Sim! Claro então, que sim. claro, a gente treinou apelação. Óbvio que a gente teve que treinar apelação. Apelação é uma peça importantíssima. A banca gosta tanto da apelação, pessoal, que ela chegou a cobrar 2 vezes seguidas a apelação. 2 exames sequenciais caiu a apelação sempre. Salim, sim. Então, olha o que a FGV já fez. Surpreendeu todo mundo. Quase todos os professores de cursinho erraram. Por quê?
Porque cair em seguida é como se a gente falasse para vocês, ó, vai cair um agravo em execução no 39. É uma coisa que é razoável? Não é razoável. Não é razoável cair de novo agravo em execução, sendo que caiu agravo em execução no 38. Mas a FGV já fez isso, 2 provas seguidas, sequenciais, apelação, e já fez apelação, outra peça e apelação de novo, só pulando um exame, gente. O que prova a tese de que é a peça preferida e, numericamente, já tivemos 10 edições, 10 apelações na prova. Então, entra a nossa segunda aposta apelação. Mas aqui a gente amplia um pouquinho, e amplia o seguinte. Já que estamos falando de apelação, a gente também tem que derivar para as contrarrazões. Por que a gente deriva para as contrarrazões? Se a FGV quiser surpreender um pouco, não porque nunca caiu, já tivemos 2 edições do exame de ordem em que as contrarrazões foram cobradas, certo? Mas iria dar uma surpreendida? Até iria, pessoal, até iria, porque as contrarrazões só foram cobradas em 2 oportunidades, certo? E é uma peça boa, ou peça bacana. Posso dizer para vocês? Eu amaria cair contrarrazões de apelação. Amaria. Não tenho dúvida em afirmar que as contrarrazões são muito mais fáceis do que a apelação. Muito mais fácil. Por quê? Porque na apelação, querendo ou não, nós estamos ali querendo combater a decisão condenatória. E a gente tem que analisar o processo inteiro. Se teve nulidade, se tem alguma preliminar de causa de extinção da punibilidade, se tem tese principal de mérito, de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, se tem alguma tese subsidiária envolvendo pena, desclassificação, é uma peça enorme. Assim como os memoriais, fizemos correção, né, gente? Essa semana de memoriais. Em verdade, essa semana ontem, né? Mais especificamente ontem, fizemos uma correção de memoriais. E vocês viram que nós tínhamos lá, Salim, no nosso simulado aqui, 7 teses de mérito, além de uma preliminar de nulidade por prova ilícita. Então, olha o tamanho dos memoriais. E aqui eu digo, quem sabe fazer memoriais sabe fazer apelação. Porque o que se pode alegar em memoriais também se pode alegar em apelação. Tudo bem? Diferença, os memoriais são peça única, a apelação peça bipartida. Porque é um recurso, eu interponho perante o juiz prolator da decisão condenatória e eu vou apresentar as razões perante o Tribunal Superior. Tudo bem? E agora Arthur, é uma peça gigantesca. Apenas para lembrar a galera que eu fiz um simulado, corrigi com vocês, sobre contrarrazões, tá? Nós tivemos uma preliminar de não conhecimento do apelo do Ministério Público, porque era intempestivo, e depois tivemos que atacar 3 tópicos do recurso do MP. É isso. Contrarrazões são maravilhosas. Por quê? Porque vocês têm que cuidar se há ou não há intempestividade, que seria a preliminar. O MP apelou fora do prazo, então preliminar de intempestividade. E depois vocês teriam que atacar os tópicos que o MP trouxe como fundamento para a reforma da decisão. Basicamente é isso. Tá? E não esqueçam do fundamento menta verde. Eu hoje respondi isso aí para quem? Acho que para a Heloísa. Bom, hoje eu respondi isto, tá? Lá no plantão de dúvidas. Fundamento menta verde das contrarrazões, tá? A gente vai falar aqui, mas não esqueçam, 600 do CPP, se forem contrarrazões do Código de Processo Penal, ou 82, parágrafo 2º da 9.099, se forem contrarrazões do Juizado Especial Criminal. Vamos lá, pessoal, vamos fazer então de forma organizada. Até agora nós estamos dizendo, aposta 1, recurso em sentido estrito. Então, vamos lá, para ser organizado aqui para vocês. Aposta número 1, reze. Fundamento legal, que vai aparecer no preâmbulo do reze. Artigo 581 do CPP. Agora, pelo amor de Deus, vocês vão indicar o inciso correspondente. Porque senão vocês não vão acertar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não vem dar uma de migué e colocar nos termos do 581 do CPP. Tem 25 incisos, meus amigos. Vocês têm que identificar qual é a decisão interlocutória que é objeto de recurso ali. Se for reze de decisão de pronúncia, se de pronúncia, que foi o que caiu até hoje por 5 vezes, vai ser o inciso 4º.
Se for de ANPP não homologado, vai ser o inciso 25. Tudo bem? São os dois chutes nossos aqui. Se cair reze, ou vai ser de pronúncia, ou vai ser de ANPP não homologado, porque este último é uma novidade que veio com o pacote anticrime. Certo, gente? Tudo bem? Beleza, esse é o fundamento legal. Tempestividade do reze, que vai aparecer lá no preâmbulo. Qual é o prazo para interposição do reze? 5 dias. Onde vem isso? Artigo 586 CPP. O prazo, então, de tempestividade, ou melhor, a tempestividade ou o prazo de interposição do reze, ele vem em artigo diverso do fundamento legal de cabimento dele, certo? Então, vocês viriam, vem tempestivamente no prazo de 5 dias, com fundamento no artigo 586 do Código de Processo Penal, interpor recurso em sentido estrito. Este com fundamento no artigo 581, inciso tal, do Código de Processo Penal. Certo? Então, vocês iriam trazer 2 artigos de lei no preâmbulo, gente. Artigo 1, que fundamenta a tempestividade, que é o 586. Fundamento 2, que é o cabimento do reze. 581, inciso bolinha. Certo? Agora, peculiaridade do reze, que pontua geralmente com 0,30. Pelo amor de Deus. Juízo de retratação. Caso Vossa Excelência entenda por bem manter a decisão recorrida ou, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, requer que Vossa Excelência se retrate da decisão recorrida. O fundamento desse juízo de retratação é o artigo 589 do CPP. Galera, para vocês terem ideia, um reze é lindo e ajuda a vida de vocês, sabe por quê? Porque só na interposição, só no preâmbulo da interposição, vocês já ganham 0,30. Pelos fundamentos legais. O 586, que é o fundamento da tempestividade, a FGV dá 0,10 historicamente, mais 0,10 pelo fundamento menta verde do reze, e mais 0,10 por mencionar o 589 do CPP. Vocês estão me entendendo? E ainda vocês podem ganhar de 0,20 a 0,30 ao requererem o juízo de retratação. Então, nossa, é uma peça que só do ponto de vista formal, você nem começou a argumentar nada, você já ganhou 0,10 do endereçamento. Nilcevani, 0,10 lá em cima no endereçamento. Mais 0,10 no 581, mais 0,10 no 586, mais 0,10 no 589, mais 0,20, 0,30 no pedido de retratação, e você ainda vai ganhar ali no fechamento, termos aqui pede deferimento, local, vírgula, a data. A data. Lá, a questão do prazo, né? Que geralmente a FGV pede que a peça seja datada no último dia do prazo. Então, é uma peça ótima de se ganhar vários pontinhos praticamente de graça. Tudo bem, pessoal? Peculiaridades do reze, fundamento legal 581. Ah, sim. Peça bipartida. Por que peça bipartida? Peça bipartida, porque eu tenho a interposição, que vocês sabem que vai para o juiz de primeiro grau, para o juiz prolator da decisão recorrida. Se for, por exemplo, uma pronúncia, vai lá para o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara do júri da comarca tal, nos termos que vier no enunciado. E as razões de reze são endereçadas ao segundo grau, ao tribunal respectivo. Tudo bem? Beleza? E assim fecha o nosso esqueletinho a respeito do reze. Aí vocês sabem que toda peça tem a mesma estrutura. 1 dos fatos, 2 do direito, 3 do pedido. Acabou. Ou dos pedidos. Não tem erro em relação a isso. Agora, nossa Arthur. aposta... Fala, Salim. Não, só para lembrar a galera, eu estou vendo no chat aqui uma observação bem legal aqui do Newton. Ele diz assim, ó, são só 3 artigos. 581, inciso, tem que colocar, tá? O inciso que vier, geralmente é o 4, depois o 586 e depois o 589. E era isso. Simples, né, gente? Olha quanto ponto você ganha de graça. É só lembrar desses artigos. Ah, mas será que eu vou lembrar? Caramba, nós estamos falando isso na terça-feira, a prova é domingo, gente. Então, sim, vocês vão lembrar. Até porque vem as notas remissivas embaixo do 581.
vem mastigado lá para vocês, o 586, o 589, no próprio índice alfabético remissivo, tem lá a questão dos recursos, prazo. Então, pessoal, tranquilo, vocês vão acertar se cair isso. Agora, apelação. Primeiro, fundamento legal. Aqui nós temos duas possibilidades, né, gente? Ou vai ser o 593, inciso, geralmente é o inciso primeiro, da decisão que condena ou que absolve, geralmente, inciso primeiro, tudo bem? Mas pode também ser o inciso terceiro, se for uma apelação de decisão condenatória lá do Conselho de Sentença, lá do O júri. júri. 593, inciso terceiro. Aí E tem lá nunca 4 caiu linhas. do júri, hein? Tá? Olha, tá caindo de maduro para aparecer uma apelação do júri, pessoal. Nunca caiu. Olha o que o Arthur está dizendo. Uma coisa é vocês terem uma condenação do cliente de vocês na prova por um crime que não é de júri. Então ele foi condenado por roubo, por tráfico, tá? 5931. Agora, se o cliente hipotético de vocês na prova foi condenado no júri, portanto, por um crime doloso contra a vida, provavelmente por um homicídio doloso, o fundamento para apelação é o 593-3, e aí a gente tem que ver a linha, tá? Porque são 4 hipóteses. Geralmente, a mais usual, né, se houver nulidade posterior à pronúncia ou decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, que é a linha D, são as hipóteses mais usuais, mas aí vocês teriam que ver lá na apelação. Agora, cuidado se estivermos diante de um crime que tenha seguido o rito do G-Crim, porque se for G-Crim, o fundamento da apelação, Salim, me corrija se eu estiver errado, o artigo 82 da Lei 9.099 É de isso aí. 95. Tá bem? Galerinha, tempestividade da apelação. E aqui também nós temos que bipartir. Por quê? Porque se estivermos falando de apelação rito comum, ordinário ou sumário, apelação que a gente chama de apelação do CPP. Se for apelação do CPP, o prazo de interposição é de 5 dias. E o fundamento é o próprio 593, não precisam citar nenhum outro artigo. Porque vem no próprio 593, caberá apelação no prazo de 5 dias, da decisão que, 1, condenar ou absolver o réu. 2, não condenar nem absolver, mas for uma decisão que julgar o mérito. 3, da decisão dos jurados, lá na segunda fase do júri. Então, o próprio CPP, no 593, fala dos 5 dias. Agora, se estivermos falando de apelação do G-Crim, a tempestividade também vem no mesmo artigo 82 e o prazo é de 10 dias, galerinha. 10 dias. Tá bem? Tudo bem? Beleza? Maravilha. O que mais aqui? O que nós tratamos, só para eu seguir a mesma ideia? Juízo de retratação, bom, peça bipartida. De peculiaridades, então, a apelação, ela também é uma peça bipartida. E é uma peça bipartida, vocês bem sabem, porque ela tem uma interposição que é dirigida ao primeiro grau, ao juiz de primeiro grau, ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da, sei lá, terceira vara criminal da comarca X, de acordo com o que o enunciado trouxer. Isso se for juiz da vara criminal, porque pode ser juiz da vara do juizado especial criminal da comarca tal. O enunciado vai dizer, pessoal, muito provavelmente o enunciado vai dizer que aquele processo foi distribuído à primeira vara do juizado especial criminal da comarca de tal. Então vocês já sabem que o processo está tramitando no G-Crim. E as razões são endereçadas ao segundo grau. No caso de uma apelação rito comum, ordinário ou sumário, vai para o tribunal. Se for uma apelação do G-Crim, cuidado, não é tribunal, é turma recursal. Não se fala em tribunal no âmbito do G-Crim, é turma recursal. Alguns falam em colégio recursal, mas podem colocar turma recursal. Ao invés de colocar egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal, vão colocar egrégia turma recursal tal, de acordo com o que o enunciado trouxer. Tá bem? Essa é a nossa apelação. Agora, falamos também que conectada à apelação podem vir as contrarrazões de apelação. Vamos lá. Contrarrazões de apelação. Fundamento menta verde, fundamento legal. Se for apelação do CPP, porque tem apelação do G-Crim, certo, gente?
Se for apelação do CPP, artigo 600. Ok? Se for apelação do CPP, artigo 600. Esse é o fundamento legal da minha peça de contrarrazões. Se for GCRIM, artigo 82, parágrafo 2º da Lei 9.099 de 95. Tudo bem? Cuidado com a tempestividade das contrarrazões. Cuidado. Por que cuidado? Porque se eu estiver falando de contrarrazões do CPP, contrarrazões de apelação do CPP, o prazo é de 8 dias. E aqui já surpreende, né, gente? Porque a gente está acostumado com 5 dias, 10 dias, mas não. As contrarrazões de apelação devem ser apresentadas no prazo de 8 dias, fundamento artigo 600. O próprio 600 do CPP fala em 8 dias. Então, o fundamento menta verde da peça também é o fundamento do prazo. E se for GCRIM, meus amigos? No GCRIM é o mesmo prazo da interposição. Eu não tenho 10 dias para interpor a apelação no GCRIM? A parte também tem 10 dias para apresentar as contrarrazões. E o fundamento também é o 82, aí, parágrafo 2º da Lei 9.099. Compreendido isso, gente? Sim. Agora, algumas dúvidas que os alunos têm. Embora em simulado com correção em vídeo, o professor Salim tenha feito exatamente uma peça de contrarrazões de apelação. Quem é nosso aluno, quem fez todos os simulados, quem não viu deve estar suando frio agora, certo? E a culpa não é minha nem do Salim. Corre lá ver. Vai no cronograma, vê qual foi o dia do simulado, e aí você volta lá na aula para pegar o gabarito, para pegar o vídeo de correção. Mas nós temos aqui que as contrarrazões também constituem peça bipartida. Em que sentido bipartida? Não existe interposição de contrarrazões, vocês estão entendendo? Existe interposição de recurso. Nós falamos o verbo para os recursos, exceto os embargos de declaração ou infringentes ou de nulidade, que o verbo é opor, tá bem? Todos os demais recursos a gente fala interpor. E nas contrarrazões, a gente fala interpor contrarrazões? Não, não é o verbo usual. Não é o verbo usual. Na peça de contrarrazões, eu vou apresentar ou simplesmente fazer uma petição de apresentação. Então, qual que é o verbo? Apresentar. Apresentar. Vem apresentar contrarrazões de apelação. É uma petição de apresentação. E, Nilcevane, essa petição de apresentação, ela é como se fosse, várias aspas, a interposição dela. Não é interposição, porque ela não é um recurso. Ela é uma resposta recursal. É uma resposta, é uma contrariedade ao recurso interposto pela parte contrária. Então, nós temos que apresentá-la por meio de uma petição. Uma mera petição de apresentação, que na prática, Salim, me corrija se eu estiver errado, é uma petição de juntada. A parte está pedindo ao juiz a juntada das contrarrazões que serão apreciadas pela instância superior. É isso aí. O verbo, então, a gente pode pôr lá, vem apresentar. Já vi algumas pessoas, às vezes, vêm oferecer contrarrazões. Ok, até ok. Mas a gente prefere aí apresentar. A palavra oferecer lembra mais o quê? Denúncia ou queixa, né? É o verbo de denúncia ou queixa. Então, aqui nas contrarrazões, melhor a gente utilizar o verbo apresentar. A petição de apresentação, ela é endereçada ao primeiro grau, é a mesma regra, a mesma ideia da interposição, que é apresentada em primeira instância. As contrarrazões são apresentadas em primeira instância. E a própria resposta recursal, que são as nossas contrarrazões, elas são endereçadas ao segundo grau, como se fossem as razões recursais, gente, que a gente apresenta para o segundo grau. Quem é que vai ler efetivamente as nossas contrarrazões? A instância superior, lá em cima. Porque o José Dias, por exemplo, é promotor de justiça, não se conformou com a sentença absolutória e apelou. Em relação a essa apelação do Ministério Público, o advogado do réu vai apresentar contrarrazões de apelação, endereçando-a ao juiz de primeiro grau, mas
a peça em si de resposta recursal às contrarrazões de apelação, esse seria o título, né, que vocês iriam colocar a partir ali do término da peça de apresentação, elas seriam endereçadas, então, ao Tribunal de Justiça, que é quem vocês querem convencer. Ó, eu quero convencer vocês, desembargadores, de que essa apelação ela não deve ser admitida. E, pelo amor de Deus, nas contrarrazões, nunca, vou falar de novo nunca, tá? Nunca peçam o provimento do recurso. A gente quer o contrário. A gente quer mais que a parte contrária, não vou falar palavrão, mas a gente quer mais que a parte contrária se lasque. Então a gente quer o improvimento do recurso. Vocês concordam comigo? Se o MP está apelando e vocês são advogados do réu, vocês vão pedir o provimento do recurso do promotor? Vocês vão pedir o improvimento. E no conteúdo das contrarrazões, Salim, o que a gente tem que fazer? Se o Salim, promotor de justiça lá em Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, se ele interpõe uma apelação em relação a um cliente meu, alegando 5 teses, o que eu tenho que fazer nas contrarrazões? Rebater as 5 teses. Por que é uma peça, aspas, fácil? Porque as teses a serem rebatidas estão dadas. Enquanto que numa apelação, às vezes, do contexto global do enunciado, a gente tem que descobrir a tese. Vocês concordam comigo? Em memoriais, na própria apelação. Nas contrarrazões, o objetivo das contrarrazões é que aquela sentença que a parte contrária recorreu seja mantida. A gente quer que a absolvição seja mantida do nosso cliente. Portanto, o que o promotor estiver alegando, ou o querelante, se for uma ação penal privada, estiver alegando na apelação para que o tribunal acolha, nós temos que dar de frente uma pancada. Argumento 1. Vocês vão trazer a argumentação 1. Item 2, rebatendo o tópico 2 do recurso. Item 3, rebatendo o tópico 3 do recurso. Vocês estão entendendo que é um presente, não posso nem dizer presente de Natal, porque já passou o Natal. É um presente de carnaval para vocês, gente. Se a peça for de contrarrazões, eu vou ficar contentíssimo. Ai, Arthur, mas é uma peça difícil nada, gente. Difícil, já dizia uma professora minha, difícil é viver bem. Isso é difícil. Agora, contrarrazões difícil? Não, porque as teses já serão dadas, o examinador é obrigado a dar as teses para vocês. Lembrando que uma tese não será tão entregue assim, o Salim já mencionou agora há pouco. Provavelmente, se o examinador quiser cobrar conhecimento de vocês sobre preliminar de contrarrazões, tem preliminar de contrarrazões? Claro que tem. Qual que é preliminar de contrarrazões? Teses que levem ao não conhecimento do recurso da parte contrária, como, por exemplo, a intempestividade. Fiquem espertos com o enunciado dizendo que o Ministério Público foi intimado pessoalmente da sentença no dia tal, com a remessa dos autos, sendo que o promotor de justiça somente interpôs a apelação no dia tal. Vocês vão fazer a conta, porque o promotor tem o mesmo prazo do réu. O prazo de apelar não é de 5 dias, gente? 5 dias para interpor e 8 para arrazoar? O MP tem os mesmos 5 dias para interpor e 8 para contra-arrazoar. Desculpa, 8 para arrazoar, tá certo? Então, vocês têm que ver que provavelmente a interposição terá sido feita fora do prazo. Vocês vão alegar ali uma intempestividade da apelação e vão pedir o não conhecimento daquela apelação, porque um dos requisitos de admissibilidade de um recurso é a sua tempestividade. Tá bem? Agora, Arthur, manda aí, Salim. olha só, 2 coisinhas aqui. Uma primeira perguntinha aqui do Gabriel, foi para mim, eu vou abrir, Gabriel, para todos, tá? Porque é bastante importante. O Arthur já falou, eu vou reforçar. Pessoal, não se cria tese em contrarrazões. Vocês não têm tese em contrarrazões. O que vocês têm que fazer nas contrarrazões é atacar as teses do recorrente. Vocês me entendem? As contrarrazões são um contraponto às teses do recorrente. Então, o recorrente, ele disse A, B e C. Então, ele disse que não houve legítima defesa, que o crime é hediondo e que o regime é fechado. 3 argumentos. Vocês vão responder, atacar as teses do recorrente. Então, vocês vão dizer A, que é legítima defesa, fundamentando,
B, que o crime não é hediondo, fundamentando. E C, que o regime é diverso do fechado, fundamentando. E deu, não se cria tese nas contrarrazões. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, o Marcos disse assim para a galera: difícil é se vier fora do top 5. Para acalmar o coraçãozinho de vocês, até o sábado nós faremos uma revisão de peças inéditas. Olha que legal. Nós faremos uma revisão de peças que são importantes e que nunca foram cobradas. Vá que, porque nós não queremos que vocês sejam surpreendidos. Tá bom, galera? É isso aí, Prof. Trigueiros. Boa! Então, pessoal, vocês entenderam toda a nossa lógica aqui até agora, certo? Aposta 1, reze, pelos motivos já declarados. Aposta 2, apelação, porque já há 3 exames não se cobre, porque é a peça preferida, ponto final. Então, a apelação sempre é uma boa aposta, porque é uma peça importantíssima e fundamental. E aí a gente já está alargando um pouquinho, já que a gente está falando de apelação, por que não contrarrazões? Já foram cobradas 2 vezes, tá certo? Embora não seja peça top 5, contrarrazões de apelação, uma peça boa, uma peça que surpreenderia muita gente, porque já não é cobrada há muito tempo. Agora, temos uma última peça para falar aqui com vocês. Qual é a última peça que a gente quer falar aqui com vocês? Ela não é peça top 5, mas não é peça inédita, tá bem? Não é peça top 5, mas não é peça inédita. Essa já não cai, Salim, há muitos anos. Muito tempo. Há muito tempo. E aqui o papel se inverte, porque vocês sempre trabalharam com a cabeça defendendo. E nessa peça trazida pelo Arthur, vocês vão inverter, vão virar o disco e vão ter que trabalhar com a cabeça do acusador. Vamos lá, Arthur. Vamos lá, pessoal. Qual é a peça que, pela última vez, só foram 2 vezes até hoje, tá? Mas que já faz muito tempo. A última queixa, que é a peça aqui, não deixa de ser uma aposta, ela foi cobrada na OAB 15, no exame 15, gente. Estamos no exame 39. São muitos anos já, mas muitos anos, sem aí, mais de 10 anos, sem uma queixa ser cobrada no exame de ordem. Vocês estão me entendendo? E aí, a chavinha tem que mudar, porque nós estamos acostumados a atuar como advogados na defesa do réu no processo penal. Mas na queixa-crime a chave muda, porque nós atuaremos como advogados da vítima do crime. Atuaremos como acusadores. Não é diferente isso? Porque a gente está acostumado a estudar teses defensivas. Princípio da insignificância, legítima defesa, ausência de dolo, um monte de argumentos para absolver nosso cliente. A gente não está acostumado a trabalhar com o polo inverso, a via inversa, que é a via da acusação. Então, vou disponibilizar mais uma vez aqui a minha tela para vocês. Como eu já disse, a nossa próxima aposta, mas não é ainda a peça inédita, porque ela já caiu, repito, 2 vezes, é a queixa-crime. Então, vamos lá. Nossa peça aqui, nossa próxima aposta, nossa aposta 3. Queixa ou queixa-crime. Tanto faz. Por que é que tivemos simulado com correção individualizada sobre queixa-crime? Porque sempre os nossos simulados são apostas nossas, gente. A gente não vai dar uma peça que a gente não acredita. Por exemplo, por que que não caiu num simulado para vocês com correção individualizada? Carta testemunhável. Carta testemunhável, recurso extraordinário. Carta testemunhável é o recurso mais esdrúxulo do mundo, que se bobear o Salim, que tem 25 anos de MP, nunca viu. Você já viu o Salim na prática? Nunca vi. Até porque é endereçado ao escrivão, não é endereçado nem ao juiz esse recurso. É um requerimento ao escrivão, olhem só. Não tem sentido. Portanto, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que os professores lá do Sérgio, o Arthur e o Salim, eles não deram um simulado de carta testemunhável. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E se a FGV cobrar carta testemunhável, é para destituir essa banca. Porque não prova nada, é um recurso ridículo, um recurso endereçado ali para o escrivão, em que você só vai tentar destrancar
um recurso que tenha sido denegado ali, ressalvada a apelação, que cabe, né? O recurso em distrito, quando se denega a apelação. Agora, é importante saber sobre a carta testemunhável, porque já caiu questão discursiva, aí tudo bem. Vocês saberem os recursos no processo penal é um tema importantíssimo para a questão discursiva, mas não para peça. E a gente está falando de apostas em peças. Então, nossa terceira aposta em peça é a queixa ou a queixa-crime. Como dissemos, eu falei para vocês que caiu duas vezes, caiu uma vez, perdão, tá, gente? Caiu uma vez a queixa, mas não é uma peça inédita, tá? Aqui nós temos fundamento legal. E aí a FGV ela pode trazer algumas combinações possíveis. A primeira combinação possível, artigos 30 e 41 do CPP. O artigo 30 tratando exatamente da ação penal privada, da queixa-crime, e o 41 trazendo os requisitos da petição inicial acusatória, da denúncia e da queixa, certo? Artigos 30 e 41. Mas também pode vir o artigo 41 do CPP, que traz os requisitos da queixa, mais o artigo 100, parágrafo 2º, por exemplo, do Código Penal, que é o fundamento também da ação penal privada. Vocês estão me entendendo, gente? A FGV pode aceitar um ou outro fundamento. Mas o que sempre aparece? O 41. Vocês estão vendo? Que o 41 do CPP sempre aparece? Então, na peça de vocês vai aparecer o 41? Porque o 41 traz os requisitos da denúncia ou da queixa. Certo? Tudo bem? Maravilha. Aí nós temos que nos lembrar o seguinte: quem é o querelante? Nomenclatura que vocês não podem errar. O querelante aqui vai ser o nosso cliente, pessoal. O querelante é o nosso cliente. E o nosso cliente vai ser a vítima do crime. Tudo bem? Em contraposição ao querelado, que é o réu, é o agente delitivo, pessoal. Ok? Então, as expressões querelante e querelado não confundam. Lembra no processo civil requerente e requerido? Todo mundo sabe no processo civil, requerente é quem entra com a ação. Requerido é o réu da ação. Aqui lembra, requerente e querelante, certo? Querelado termina com ado, requerido termina com do aí. Então, é vocês lembrarem, requerente e requerido é autor e réu no processo civil. Querelante e querelado é autor e réu no processo penal. Só que o autor da queixa é exatamente a vítima do crime. Probabilidade, se cair uma queixa-crime, Salim, veja o que você acha, deve vir um crime contra a honra. Foi o que já caiu na FGV, crime contra a honra, sim, até porque temos pouquíssimos crimes contra a honra no Brasil. Se vocês pegarem e fizerem um estudo da legislação penal como um todo, pouquíssimos, raros, são os crimes de ação penal privada na nossa legislação, em que o Estado delega à vítima do crime o ius persequendi, né, o direito de perseguir em juízo. Isso é raríssimo na nossa legislação, porque o titular efetivo da ação penal no Brasil é o MP. É o MP. É função institucional do Ministério Público promover a ação penal. Por isso que poucos, raros, são os crimes de ação privada. Dentre os raros crimes de ação privada no nosso Código Penal, os primeiros quais são? Exatamente os crimes contra a honra, artigos 138 a 140 do Código Penal, mas a ação penal que vai fundamentar aqui é o artigo 145 do Código, que cuida da ação penal nos crimes contra a honra. Salim. Arthur, duas coisinhas aqui em complemento. A primeira, galera, a partir do que o Arthur falou, olhem mais uma vez, assistam de novo a minha aula, ela é curtinha, lá do módulo de Direito Penal, aulas teóricas ali, tá? Sobre ação penal nos crimes contra a honra. Regra geral, a ação penal é privada. Então, caindo uma queixa-crime, provavelmente será envolvendo crimes contra a honra. Agora, existem exceções em que a ação ela pode ser pública incondicionada ou pública condicionada, seja a representação do ofendido, seja a requisição do ministro da Justiça. Tá bom, galera? Segunda observação. Caindo uma queixa
Pode ser queixa ou queixa-crime, tá? São sinônimos. Caindo uma queixa no preâmbulo, vocês devem fazer referência aos poderes especiais lá do 44, tá bom? Ó, o Arthur já está colocando aí. Gente, isso nós treinamos na correção do nosso simulado, certo? Com fulano de tal, aí tem que qualificar, porque é uma petição inicial, lembram que a gente falou disso? Que a queixa-crime, por ser uma petição inicial, não adianta eu colocar já qualificado nos autos em epígrafe. Não, os autos estão se iniciando ali com a queixa-crime. Então eu tenho que qualificar querelante e querelado. E eu tenho que dizer que o querelante, por intermédio ou por meio de seu advogado que esta subscreve, conforme procuração com poderes especiais, na forma do artigo 44, o examinador vai pontuar esse artigo de vocês. Conforme artigo 44 do Código de Processo Penal, não pode o advogado assinar uma queixa-crime se ele não trouxer anexado à queixa-crime uma procuração. Mas detalhe, não é qualquer procuração. É procuração com poderes especiais, na forma do artigo 44. Em resumo, a procuração do artigo 44 do CPP exige, além de o querelante outorgar poderes ao advogado para representá-lo em juízo, a famosa procuração ad judicia, para o foro em geral, exige-se que no corpo da procuração conste, sinteticamente, o fato criminoso que o advogado estará imputando na queixa, para evitar, não é, Salim, por parte do advogado, o eventual crime de denunciação caluniosa. Perfeito. Essa é a ideia do legislador. Já pensou se o querelante vai no escritório do advogado e fala, doutor, meu vizinho fez isso, 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 e o advogado vai além do isso, 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 e coloca lá um fato que o cliente não relatou a ele? Por isso que na procuração tem que constar os fatos, ainda que de formas sucintas, tem que constar quais são os fatos que aquele advogado irá articular na queixa. Olha que interessante. Quase que um resuminho do que aconteceu e quais são as imputações que serão feitas naquela queixa-crime. Para resguardar não é o cliente, não. É para resguardar o advogado, porque quem assina a petição inicial, a queixa, não é o cliente, é o advogado, certo? Tem que ter capacidade postulatória para o oferecimento da queixa. Certo, Arthur, pessoal? se me permite, Claro. mais uma observação eu queria acrescentar aqui, é a questão do tempestivamente, tá? O tempestivamente vocês podem colocar como fundamento ou 103 do Código Penal ou 38 do Código de Processo Penal, tá? Nós temos um prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Não são 6 meses do fato, não são 6 meses do crime, são 6 meses do conhecimento do autor do crime, 103 do CP e ou 38 do CPP. Eu não acredito, eu concordo completamente com o Salim. No preâmbulo da queixa, vocês poderiam colocar, né? Vem no prazo previsto no artigo 103 do Código Penal ou 38 do CPP, oferecer o verbo da queixa. É oferecer, certo, gente? Esse é o verbo. E aí vocês poderiam colocar essa questão do prazo decadencial. Acho que seria muita maldade da FGV, Salim, dizer que o agente que o querelante tomou conhecimento da autoria no dia 10 de janeiro de 2024, por exemplo, ou no dia 10 de janeiro de 2023, porque aí obrigaria os alunos a projetarem 6 meses para frente e descontarem um dia, porque o prazo penal, o prazo decadencial é prazo penal, em que eu incluo o dia do começo, o dia da ciência, 10 de janeiro, e eu excluo o dia do vencimento. Se a gente projetar 6 meses para frente de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, terminaria em tese 10 de julho, certo? Entre 10 de janeiro e 10 de julho passaram-se quantos meses? 6 meses. Só que por ser um prazo penal, a gente desconta um dia, que é o dia do fim. Inclui o dia do começo e exclui do vencimento. Então, o prazo final seria 9 de julho de 2023. Seria meio maldoso da FGV fazer isso, tá? Mas até interessante, não é de todo impossível. Quando caiu queixa, não caiu essa exigência de você datar a queixa no último dia do prazo. Mas poderia, Salim? Poderia. Vocês contam decadência do mesmo jeito que vocês contam prescrição. São 2 institutos de direito material, tá, pessoal? De direito penal.
Então, vocês vão incluir o dia do início e excluir o dia do fim. Então, por exemplo, na prescrição, vamos imaginar que é uma prescrição de 3 anos a partir do dia de hoje, que é 16/1, tá? 3 anos, 16/1 de 2024, 2025, 2026, 2027. Vai acabar no dia 15/1 de 2027, às 24 horas. Então, o macete é o seguinte: vocês têm que contar qual é o prazo decadencial ou qual é o prazo prescricional. E aí você, se começou no dia 16, acaba lá na frente, no dia 15. Se começou no dia 4, acaba lá na frente, no dia 3. Se começou no dia 21, acaba lá na frente, no dia 20. Tá? Vocês incluem o dia do início e excluem o dia do fim. Repito, para contar prescrição e decadência. Não é o tempestivamente das peças processuais. Porque esse tempestivamente é de direito material, né, Arthur? É diferente do tempestivamente por uma apelação, para um rese. Porque aí vocês contam conforme o artigo 798 do CPP. Como a gente sempre ensina vocês. Não pode nunca começar e nem terminar em sábado, domingo ou feriado. Começa no primeiro dia útil seguinte. Tá bem, pessoal? Esse que o Salim acabou de falar por último é o prazo processual. Lembra? O dia do susto a gente exclui e começa no primeiro dia útil seguinte. Agora, em direito penal é invertido. Inclui o dia do começo e exclui o dia do vencimento. Ah, mas a prescrição terminou, José Dias, num sábado. Os prazos penais, eles são improrrogáveis. Não prorroga para o primeiro dia útil seguinte, quando deu a prescrição para o nosso cliente. Se prescrever num domingo, Elaine Almeida, Tainara Arantes, Wagner, prescreveu no domingo. Se o prazo decadencial terminar no domingo, terminou no domingo. Não tem essa de prorrogar para o primeiro dia útil seguinte, não. O que se prorroga é o prazo processual. Mas o prazo de queixa, por que é um prazo penal? Porque o prazo para promover a queixa é de 6 meses, não é isso? Contados da ciência da autoria delitiva, e a consequência de não se oferecer a queixa no prazo é o quê? A decadência. E o que é a decadência no direito penal? É causa extintiva da punibilidade. Certo, gente? Por ser causa de extinção da punibilidade, é prazo de direito material, é prazo de direito penal, e não um prazo processual penal. Decadência e prescrição são prazos penais e não processuais. E com isso, pessoal, só para a gente fechar aqui, na queixa, é importantíssimo vocês lá no do direito passarem por pelo menos 2 aspectos. Descrição do fato criminoso. Vocês vão narrar o fato criminoso ali na queixa, na parte do direito. Vocês vão descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Se tiver causa de aumento de pena, se tiver qualificadora, vocês vão descrever tudo ali no dos fatos, porque vocês estão acusando o querelado, certo? E vocês vão abrir um tópico da tipificação penal. Qual é a tipificação penal? Qual é o artigo de lei que vocês estão imputando ao agente? Por exemplo, calúnia, 138. Difamação, 139. Injúria, 140. Ah, mas tem causa de aumento de pena porque a injúria foi veiculada pelo Instagram, rede social. Vão utilizar o 141, parágrafo 2º do Código Penal. Vocês estão percebendo, gente? A tipificação, vocês vão ter que abrir um tópico para dizerem que aqueles fatos criminosos que estão sendo imputados ao querelado constituem o crime de tal, o nome do nos termos do artigo tal. Ou pode haver até concurso de crime. Pode haver uma difamação, pode haver uma injúria, como aconteceu no nosso simulado. Lembra? Que havia uma combinação de crimes, disse que o cara era feio, nojento, horroroso, e que tinha feito lá um salmão podre naquele jantar, que ele era um chefe de cozinha, que tinha sido chamado lá na casa da amiga. Então imputou-se fato desonroso à reputação dele, uma difamação, e houve atribuição de qualidade negativa, horroroso, nojento, e é injúria. Houve ali a prática de 2 crimes. Poderia até dizer que foram crimes em concurso formal, porque numa mesma postagem do Instagram, aquela mulher, né, aquela digital influencer, tinha praticado 2 delitos.
Tudo bem? Certinho, gente? Então, com isso, Salim, eu entendo aqui, finalizado esse nosso encontro, finalizada essa nossa aula, uma aula tão esperada por vocês, que era a nossa aula de apostas. Não sei se Muitos gostaram, elogios se não aqui no gostaram. YouTube, viu, Arthur? Fala, Salim. Não, muitos elogios no YouTube. Eu Que achei uma bom. baita aula, porque foi um direto ao ponto. Vocês aqui têm um resumo sobre o que não pode faltar na peça. E não esqueçam, pessoal, vejam, vocês nem começaram a colocar conteúdo, direito material. São questões formais que já são pontuadas. Muitas vezes, você somando aquelas pequenas pontuações do aspecto formal da peça, nós chegamos a um ponto. Um ponto de 5 pontos. Então, o aspecto formal é bastante importante, tá? Bom, para que vocês se programem, amanhã, quarta-feira, o professor Arthur corrige o último simulado com correção individualizada, o quarto simulado de vocês, 19 horas. Depois, quinta e sexta, conteúdo. Estaremos eu e o Arthur aqui, trazendo também teses, apostas para a prova de vocês, das 19 às 20 horas. E no sábado, véspera da prova, estaremos com vocês das 9 da manhã às 11 horas da manhã. 2 horas com vocês na véspera da prova. Tá? É como eu disse para vocês, vocês em nenhum momento ficaram e nem ficariam sozinhos. Nem antes e nem depois da prova ficarão. Tá? A gente vai corrigir a prova com vocês, depois que vocês fizerem a prova, tá? Vocês estão junto conosco aqui também no YouTube do CERS. E no dia seguinte, na segunda-feira, a gente vai estar junto com vocês também. Tá bom, galera? Arthur, parabéns pela tua explanação, foi excelente, tá? Excelente, excelente mesmo, só elogios, tá? Valeu, meu amigo. Galera, Brigadão. Pessoal, só antes de fechar aqui, Salim, eu sei que você tem um compromisso, já pode, se você precisar sair, pode sair sem problema. Só lembrando que na queixa, pessoal, lá no dos pedidos, claro que pontua bastante coisa. Evidente que pontua bastante coisa, tá? Nós temos que pedir o recebimento da queixa, lembra disso? Ante todo exposto requer 1, recebimento da queixa, 2, a citação do acusado, a condenação do acusado pelo crime tal ou pelos crimes tais, a intimação do Ministério Público, porque o MP atua como fiscal da lei no processo penal, e aquele detalhezinho, vocês lembram que nós fizemos na correção do simulado? Indenização, o pedido de indenização na queixa. 387, inciso 4º do CPP. Acho que não custa a gente escrever aqui. Vamos lá. Só para a gente finalizar mesmo a aula. O fechamento aqui da queixa, coisas que a gente não pode esquecer, lá no dos pedidos. Então, brevemente, a gente pede o recebimento da queixa. A gente quer a citação do querelado, certo, gente? Citação do querelado para responder aos termos da ação penal. A gente pede a intimação do MP. O MP sempre atua na queixa-crime. Intimação do Ministério Público. A gente pede ainda, claro, o que a gente quer com a queixa? A condenação do dito cujo, certo? A gente pede a condenação do querelado pelos crimes tais, nos termos dos artigos tais, aí você volta à tipificação ali. Vocês pedem a fixação de indenização nos termos do 387, quarto do CPP. Olha quanto pedidinho. Então, Elaine Almeida, sim, você tem toda a razão. Os pedidos da queixa, eles acabam gerando muito pontinho para vocês, tá? E ainda, a gente não pode esquecer do quê? Da produção de provas. Então, também é possível vocês pedirem a produção de provas. Como, por exemplo, testemunhas. E aí vem o jump of cat, o pulo do gato, né, gente? Qual que é o jump of cat, o pulo do gato? Vocês não se esquecerem de apresentarem lá no finalzinho o rol de testemunhas. A FGV vai pontuar o rol de testemunhas de vocês. Tá bem? Então, seria praticamente assim a finalização da nossa queixa. O recebimento dela, a citação do querelado, a intimação do MP, a condenação do querelado
Pedir a condenação é tudo que a gente quer na ação penal privada. A fixação de indenização pode ser indenização por dano material ou moral, aí depende do caso. E o fundamento legal seria o 387/4 do CPP. A produção de provas, é claro, a gente, como querelante, tem que provar os fatos que nós estamos articulando. Assim como no processo civil existe o ônus probatório, no processo penal também existe o ônus da prova. Está lá no 156 do CPP. O ônus da prova incumbe a quem alega, gente, regra clássica do direito. Se eu estou acusando o querelado de ter praticado esses crimes, eu tenho que provar a prática dos crimes. Por exemplo, por documentos, por testemunhas, por perícia. São meios de prova no processo penal. E, finalizando lá, nossa, quem que fez esse desenho? Fui eu não, hein? Ave Maria, fui eu? Será que fiz isso? Nossa, alguém deu uma destrambelhada aí, hein, gente? Não fui eu não, hein? Eu nem pus caneta verde, mas tá tudo certo. Então, pessoal, é isso, tá? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Eram essas as nossas ponderações aqui na aula de hoje. Acabamos tudo? Claro que não. Temos quarta, quinta, sexta, sábado. Amanhã, bora para a correção do simulado 4 aqui com vocês. Quem é nosso aluno deve ter feito o simulado. Quem não é nosso aluno, mas está assistindo a aula pelo YouTube, pode assistir amanhã, pode e deve, porque foi um dos simulados mais difíceis que eu passei aqui para a turma, tá bem? Beleza? Analice, valor da causa não é usual porque isso dependeria de vocês conhecerem as leis estaduais que regulam custas. Muitos estados têm lei de custas para recolhimento ali de taxa judiciária, porque a queixa-crime é uma petição inicial. É uma petição inicial. Então, alguns estados exigem o recolhimento de taxa judiciária, mas aí seria algo de só menos importância, tá bom? Então, eu não digo que é algo fundamental vocês colocarem valor da causa, até porque, em regra, qual é a apreciação econômica de um crime? É difícil estimar, né? Diferente do processo civil, que se eu quero uma indenização de 100 mil, o valor da causa é de 100 mil reais, tá bom? Mas é isso então, pessoal, ó. Beijão para vocês, espero que tenham gostado, que tenham aproveitado esse nosso encontro. Vamos avançar, porque lembrando que ao longo ainda dessa semana, vamos trabalhar com peças nunca antes cobradas pela banca examinadora, já que é um medo dos alunos. Hoje nós passamos as perspectivas mais plausíveis do examinador. Mas e se caiu uma peça inédita, como já caiu em direito do trabalho, como já caiu em empresarial, em outras áreas, né? Em outras disciplinas? E aí, como é que fica? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com peças também inéditas. Tá bom, pessoal? Bora lá, é isso. Valeu pela atenção, boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau, pessoal.